Hoje a gente vai montar a lógica para entender quando uma venda saiu abaixo da tabela. A análise compara preço de tabela, preço vendido, desconto autorizado e margem preservada. Assim você enxerga se o desconto estava dentro da regra e se a negociação ainda protegeu o resultado. A pergunta é simples: desconto sempre é perda? Não. Se a margem continua saudável, a venda pode fazer sentido. Antes da gente continuar, deixa eu te pedir uma forcinha. Se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente no YouTube e no Facebook. Isso ajuda demais o canal a continuar evoluindo. Bora lá! A análise começa comparando o preço de tabela, que é a referência, com o preço vendido, que mostra a execução real. Se a tabela é R$ 100 e a venda sai por 90, o desconto autorizado vira o limite da política comercial. Agora pense por um instante. Essa venda preservou margem? Resposta: só se o desconto respeitou o custo e ainda deixou resultado. A lógica aqui é simples: comparar o que foi cobrado, o que foi vendido e o que foi autorizado. Se o preço de tabela era 100, o vendido foi 90 e o desconto aprovado era até 15, a venda respeitou a política. A pergunta vira outra: depois desse desconto, a margem ainda ficou protegida? É isso que a análise precisa provar. Aqui, a análise começa separando 4 blocos: preço médio de tabela, preço médio vendido, desconto concedido e desvio do autorizado. Pense assim: tabela é o preço cheio, vendido é o que realmente saiu, desconto é a diferença entre os dois, e o desvio mostra quando alguém passou do limite combinado. A pergunta é: onde a margem foi preservada? Quando o desconto respeita o autorizado, a margem fica mais protegida. Aqui, a lógica é comparar o preço de tabela com o preço vendido e medir o desconto concedido. Se a tabela é R$ 100 e a venda foi 92, o desconto foi de R$ 8. Agora, pergunta rápida: esse desconto está dentro da regra? Pense por um instante. Se o autorizado era R$ 10, sim. Se era R$ 5, não. Houve desvio e a margem ficou em risco. Com a lógica definida, agora a gente organiza as tabelas para o Power BI não se perder. Fato vendas fica no centro e produto, cliente, vendedor, calendário e política de desconto ficam ao redor. Assim, você compara preço de tabela, preço vendido, desconto autorizado e margem preservada sem duplicar cálculo. Se a relação ficar solta, a medida distorce. A resposta é modelo estrela. Para comparar preço de tabela, preço vendido, desconto autorizado e margem preservada, a base começa simples: data da venda, produto e cliente, quantidade vendida e preço de tabela. Com isso, a gente cruza o que era esperado com o que realmente aconteceu. Pergunta: dá para medir desconto sem essa base? Não. Sem esses campos, a análise fica cega. Para comparar preço de tabela, preço vendido, desconto autorizado e margem preservada, a base precisa estar no item da venda, não só no pedido. No produto A, com 3 unidades, o preço unitário e o custo unitário podem mudar a margem. Pergunta: qual granularidade preserva a análise? Pense um instante. Resposta: item de venda, porque é ali que a decisão acontece. Nesta etapa, a política de desconto vira a base da análise. Você cruza canal de venda, família de produto, vendedor ou perfil e percentual máximo autorizado. Assim, o preço vendido ganha contexto. Ele pode estar dentro da regra e ainda preservar margem. A pergunta é simples: esse desconto foi autorizado? Se foi, seguimos. Se não foi, a margem já começa a correr risco. Quando a política muda por canal e família, a chave do relacionamento precisa juntar os dois. Se você ligar só pela família, o Power BI pode puxar um desconto autorizado errado e distorcer a margem preservada. Pense assim: é como identificar a pessoa só pelo sobrenome, quando existem parentes com regras diferentes. Qual é a pergunta certa aqui? Como evitar erro? Montando a chave completa. Com o modelo pronto, agora a gente transforma a venda em leitura gerencial. A receita de tabela é quantidade vezes preço de tabela.
A receita vendida é quantidade vezes preço vendido. A diferença entre as duas mostra o desconto autorizado, e isso ajuda a enxergar quanto foi cedido sem perder a margem. Se a margem preservada continua saudável, a venda fez sentido. Aqui, a gente compara preço de tabela e preço vendido sem perder o contexto de cada linha. Use uma soma iterada para fazer quantidade vezes preço unitário, tanto na receita tabela quanto na receita vendida. Assim, você respeita o valor real de cada item e enxerga o desconto autorizado e a margem preservada com precisão. A pergunta é: por que não somar direto? Porque a linha se perde. Agora, a gente transforma essa comparação em medidas DAX no Power BI. Se o preço de tabela é R$ 100 e o vendido é 92, a medida de desconto devolve R$ 8. Depois, a taxa de desconto divide 8 por 100 e mostra 8%. Pergunta rápida: esse desconto foi autorizado? Pense um instante. A resposta vem da medida de autorização, que compara com a regra comercial. Neste trecho, o foco é as medidas para desconto em valor e desconto percentual, com esse conceito. Isso se conecta ao tema construção de análise técnica no Power BI, para comparar preço. A ideia principal é usar dados e inteligência artificial para transformar dúvida em prioridade, decisão e ação. Quando o painel responde uma pergunta real, a conversa fica mais clara e o próximo passo aparece com segurança. A medida DAX compara o desconto concedido com o desconto autorizado. Se o cliente recebeu 8% e o limite era 10%, a negociação está aprovada. Se o limite era 5%, o excedente é de 3 pontos percentuais. Pergunta: com 8% concedidos e 10% autorizados, passa? Pense por um instante. Passa, porque a margem continua dentro da regra. Neste trecho, o foco é um bloco financeiro com preço vendido, custo unitário e margem. Se o Isso se conecta ao tema construção de análise técnica no Power BI para comparar preço. A ideia principal é usar dados e inteligência artificial para transformar dúvida em prioridade, decisão e ação. Quando o painel responde uma pergunta real, a conversa fica mais clara e o próximo passo aparece com segurança. Agora a leitura de rentabilidade fica clara. Primeiro, o custo total soma cada item com o contexto certo. Depois, a margem em reais é o vendido menos o custo. E a margem percentual mostra quanto sobra de verdade. Se a venda cai, mas o desconto sobe, a margem preservada responde rápido. Pergunta: isso muda por cliente? Sim, e é aí que a análise ganha força. Aqui, a ideia é simples: comparar o que era possível vender com o que foi vendido de verdade. Se a margem na tabela era R$ 30 e na venda ficou 22, você preservou 22 de 30, ou 73,3% da margem possível. Pergunta: isso é bom ou ruim? Depende do desconto autorizado e do quanto ele comeu da margem. Agora a gente fecha a leitura de rentabilidade com uma ideia simples: margem possível, margem real e quanto foi preservado. A margem de tabela é preço de tabela menos custo. A margem real é preço vendido menos custo. Se eu vendi com desconto, a pergunta vira: quanto da margem eu consegui manter? Aí a gente compara a perda de margem e entende se o desconto ainda valeu a pena. Quando a margem preservada fica acima de 80%, o desconto está saudável e a venda continua rentável. Se o desconto passa do autorizado ou a margem cai abaixo de 60%, acende o alerta vermelho. O amarelo marca casos no limite, que pedem revisão. Pergunta: qual cor você analisa primeiro? Pense por um instante. A margem, porque ela confirma se o lucro resistiu ao desconto. Com as medidas calculadas, vamos transformar números em uma página útil para a reunião. Os cartões resumem preço de tabela, preço vendido, desconto autorizado e margem preservada. A linha mostra se o desconto está corroendo valor ao longo do tempo. A matriz revela quem vende melhor sem sacrificar margem. E o gráfico de dispersão responde: onde o desconto pesa mais na margem? Aí você sabe por onde começar. Para ler preço de tabela,
preço vendido, desconto autorizado e margem preservada, eu começo pelos cartões de indicador de desempenho. Eles mostram o resumo em um olhar. Depois, a linha por mês revela a tendência. A matriz por vendedor compara quem negocia melhor. E a dispersão por cliente mostra os casos fora da curva. A pergunta é: onde está o ganho? Resposta: cruzando margem e desconto. Nesta análise, a gente para de olhar só o volume e começa a medir a qualidade da negociação. O vendedor A deu 6% de desconto e preservou 82% da margem. O vendedor B deu 12% e ficou com 58%. Pense por um instante. Qual vendedor vendeu melhor de verdade? O que preserva mais margem entrega mais valor. Aqui a gente filtra só os pedidos em vermelho, com desconto acima do autorizado. A tabela mostra cliente, produto, vendedor, desconto concedido, desconto autorizado e perda de margem. Isso vira ação comercial depois da reunião, porque aponta onde o resultado está escapando. Pergunta: qual pedido corrige primeiro? Pausa. O de maior perda de margem, porque ele pesa mais no resultado. Para fechar, vamos transformar a aula em prática. Pense rápido. Se o preço de tabela é 100, o vendido foi 90 e o desconto foi autorizado, a margem preservada ainda faz sentido? Faça uma pausa e responda mentalmente. A resposta comentada é simples. Compare o preço, o desconto e a margem. Se a margem continua saudável, a venda ajudou. Se caiu demais, o desconto passou do limite. Qual é a diferença entre desconto concedido e desconto autorizado? Desconto concedido é o que realmente saiu na venda, comparando o preço de tabela com o preço vendido. Desconto autorizado é o limite aprovado pela política comercial, por vendedor, canal, produto ou cliente. A análise fica forte quando você cruza os dois e enxerga onde a margem foi preservada ou onde a venda escapou do combinado. Por que não basta olhar só o faturamento no Power BI? Porque faturamento alto pode esconder margem baixa. Uma equipe pode vender muito e mesmo assim dar desconto demais. Então, compare preço de tabela, preço vendido, desconto autorizado, custo e margem preservada. Aí você entende a qualidade da venda, não só o volume. A margem preservada deve ser calculada em reais ou em percentual. O ideal é usar as duas visões. Em reais, você enxerga o impacto financeiro direto da negociação. Em percentual, você compara produtos, vendedores e canais de tamanhos diferentes. No Power BI, uma página executiva forte mostra os dois indicadores, porque um responde quanto se ganhou e o outro mostra o quanto se preservou.